Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou falar um pouquinho sobre uma técnica chamada de fitoacupuntura ou fitoestimulação. Nessa técnica, a gente utiliza partes de plantas, principalmente as partes mais duras, né, como sementes, cascas, inflorescências, nos pontos de acupuntura. É uma técnica simples, é uma técnica fácil e uma técnica muito eficiente. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que funciona a técnica, como é que a gente trabalha e como é que ela começou. Bom, só para a gente se posicionar, eu comecei a trabalhar com acupuntura em 1986, já faz um pouquinho de tempo. E antes disso, eu já estudava fitoterapia. Minha fitoterapia sempre foi uma coisa que eu gostei. Eu sou da época ainda que, desde que eu nasci, se usava muita planta medicinal. Fitoterapia era um tratamento comum na época e eu carreguei isso para a minha vida toda, né? Fiz a faculdade de biomedicina, onde eu me aprofundei mais nos estudos em laboratório, né? Trabalhei com análises clínicas muito tempo e também nesse meio tempo aí eu aproveitava o laboratório e estudava plantas, né? Comecei a estudar plantas por um lado mais científico. Depois de alguns anos também eu comecei a fazer viagens para conhecer, né, aldeias, tribos, ribeirinhos que utilizavam plantas para mim poder aprender também na prática, né? Então a fitoterapia já está comigo há muito tempo. Então, em 86, quando eu comecei a fazer acupuntura, aqui no Brasil não existiam lojas de material de acupuntura. Todo o material que a gente usava aqui era trazido da China. As pessoas iam para lá para comprar material, trazia aqui para revender. Alguns que viajavam trazia material para cá. Então a gente comprava desses intermediários, né? Agulhas, a agulha de aurículo, todo o material de acupuntura, inclusive as sementes, né? Essas que vocês estão vendo aí na imagem. Essa daí é uma foto de muito tempo atrás. Essas sementes utilizadas ali nos pontos, normalmente na aurículo, né? O pessoal usava muito na aurículo para estimular ou pressionar os pontos. Só que esse material sempre foi muito caro, né? E no caso das sementes, eu comecei vamos dizer assim, a pensar no assunto e a minha ideia foi a seguinte: bom, se as sementes têm um efeito importante, por que eu não posso usar as sementes que nascem aqui no meu quintal, né? Aqui na escola eu tenho um herbário muito grande. Atualmente tem alguma coisa em torno de 130 espécies diferentes, né? Que a gente usa aqui nos cursos de fitoterapia para os alunos aprenderem também ou conhecerem as plantas. E aí eu comecei a utilizar as sementes que eu tinha aqui no meu quintal. Comecei a fazer experiências, comecei a testar, comecei a usar em mim, comecei a usar na família, comecei aquela coisa de experimentação. E aí a gente foi percebendo que o efeito também era muito importante. E nisso eu comecei com aurículo, depois eu comecei fazendo acupuntura sistêmica e comecei a correlacionar. Então a utilização das sementes nos pontos de acupuntura, mas desde que a semente tinha alguma ação para a patologia que eu estava tratando. Então eu pegava sementes que cuidavam do estômago. Eu ia pegar plantas, sementes de plantas, que serviam para fazer um chá, ou uma tintura, ou algum preparado para tratar do estômago. Alguma coisa para dor. Pegava uma semente que tratasse dor e estimulava os pontos com esse tipo de semente. Então a diferença da técnica é que a gente usa sementes que tenham propriedades de tratar a patologia. Então, nós estamos juntando a medicina chinesa com a medicina científica, mas basicamente sementes que eu uso para tratar determinadas patologias. Então, a ideia é sempre fazer essa associação que eu vou mostrar para vocês aí daqui para frente, para caracterizar
ou vocês entenderem como é que a gente trabalha, tá? O importante é sempre fazer essa associação. Plantas que eu usaria para tratar a patologia, eu uso para estimular os pontos de acupuntura. E aos poucos a gente foi expandindo, né, a utilização. A gente foi experimentando maneiras diferentes, formas diferentes, fomos utilizando essas sementes nos pontos de acupuntura mesmo. Passamos a utilizar também as partes mais duras, né, as cascas, passamos a utilizar as inflorescências e sempre procurando encaixar alguma semente compatível com a patologia. Então a ideia sempre foi acertar a semente com a patologia. Então, os mesmos locais que eu usaria as agulhas, eu também passei a utilizar sementes. Então, a ideia é que, por exemplo, o paciente venha para a clínica, a gente faça a sessão de acupuntura, utilize a acupuntura normalmente, e no final da sessão a gente coloque algumas sementes nos pontos mais importantes, sempre levando essa relação, plantas que servem para tratar aquela patologia. Então a ideia sempre foi acertar e correlacionar essas sementes, tá? Não é um processo aleatório. O processo original é a gente conseguir utilizar a semente exata que trate da patologia. Então, é a base da fitoterapia na medicina tradicional chinesa. E também despertou a minha atenção e eu fui procurar, na base aqui da fitoterapia brasileira, como é que os índios trabalhavam ou utilizavam as sementes. Aqui no Brasil é muito comum, né, os indígenas utilizarem as plantas de várias maneiras diferentes, né? A planta é a base do remédio, é a base do alimento. E eu comecei a fazer uma pesquisa para ver como é que essas plantas se encaixavam, né? E num primeiro momento, a primeira planta que eu fui pesquisar é uma planta chamada urucum. O urucum é a Bixa orellana, o nome científico. É uma planta que cresce em todo o Brasil. O índio utiliza ela em vários formatos, né? O índio utiliza ela, por exemplo, para fazer essa massa que vocês estão vendo aqui, para poder pintar o corpo. Essa massa também é utilizada como repelente, né? Temos duas espécies aqui no Brasil, né? Uma de característica de frutos avermelhados e a outra de fruto amarelo, né? As sementes são vermelhas. E aí a gente começou a caracterizar também pela visão da medicina chinesa, né? Uma planta rústica, forte, resistente, que tem flores muito frágeis, né? A floração dela é muito frágil. Ao mesmo tempo, ela forma um fruto que é todo espinhoso, um fruto muito forte, muito resistente. E as suas sementes são vermelhas, né? Então, nisso a gente foi caracterizando exatamente dentro da teoria do Yin e do Yang. Então, a gente foi juntando aí um pouquinho da medicina chinesa para ir vendo essas características. Uma outra semente muito utilizada pelos índios é uma planta chamada chapéu de Napoleão, também conhecido como aguaí. Ele também é uma árvore muito rústica, é uma árvore que tem princípios ativos que são muito tóxicos, né? Ela produz um fruto, que é esse fruto que a gente está vendo aqui na foto, e esse fruto tem um látex também que é muito tóxico, precisa ser utilizado com muito cuidado. Depois que esse fruto seca, a gente tem a semente dele, que é esse aqui. Essa semente, para os índios, ela é considerada uma semente que evita as más energias, né? Então, é uma planta que se usa no meio do terreno, no meio da aldeia, para evitar para evitar a entrada de energias ruins. E todo pajé, quando vai tratar de algum indígena, ele sempre tem uma semente dessa por perto.
Na visão deles, a semente protege da energia ruim. Então, o paciente está doente, está com uma energia ruim, eu não posso receber essa energia. Eu preciso me proteger. Então, eles usam essa semente como proteção mesmo. E assim eu fui correlacionando, né? Então, da gente também pensar nas sementes mais comuns, né? Na visão da medicina chinesa, né? Para vocês fazerem uma ideia, a gente passou a utilizar, por exemplo, arroz, que é uma coisa muito comum, a colocação do arroz em determinados pontos. A gente começou a usar linhaça, a gente começou a usar tanchagem. E dentro dessa visão do indígena brasileiro, a gente tem essas sementes aqui que são bases, né? O chapéu de Napoleão, que eu mostrei para vocês no outro slide. O chapéu de Napoleão tem essa característica de poder, na visão indígena, né, evitar a entrada de más energias. Também é utilizado muito em locais dolorosos, em regiões inflamadas. A gente tem essa outra semente aqui, que ela é muito bonita, ela é vermelha e preta, né? Chama-se olho de cabra. Também é utilizado em processos aí inflamatórios. Temos a semente da sucupira. A semente da sucupira é muito utilizada aqui para processos relacionados à artrite, artrose. Temos a semente do olho de boi. O olho de boi também é considerado uma semente de proteção. Essa é para o mal, a característica, né, da energia muito ruim, da entrada dessa energia muito ruim. Temos a conta do rosário, que também é muito utilizada na medicina tradicional chinesa. Temos o urucum, que tem essa característica de ter uma ação anti-inflamatória. As pesquisas hoje comprovaram que essa parte vermelhinha, né, que a gente chama de arilo, ele contém propriedades anti-inflamatórias. Então, dentro dessa técnica, a gente foi associando todo um processo aí relacionado à ação da semente, que poderia ser, ou que a ação poderia gerar alguma coisa no ponto de acupuntura. E depois de começar, né, os estudos em 93 e vim pesquisando, vim fazendo experimentações, a gente lançou essa técnica em 1998 num congresso aqui no Brasil. Fez com que a técnica ficasse conhecida e passasse a ser uma técnica utilizada por várias pessoas, né? Principalmente pela sua simplicidade, né? Não tem dificuldade nenhuma, pelo baixo custo. Então a gente começou a ter também várias pesquisas, várias experimentações feitas por outras pessoas. Então, como eu falei para vocês, a técnica, né, ela tem algumas vantagens assim muito interessantes. Então, além da gente conseguir o efeito dela pela pressão, a gente também tem uma correlação com os princípios ativos da planta, tá? Por isso que eu falei para vocês, a gente encaixa exatamente a planta com a patologia. A mesma coisa, a liberação de energia. Nós estamos trabalhando com uma planta, com uma semente, né, carregada de energia. E também através de uma passagem, através da sinalização celular. Então a gente trabalha basicamente com duas visões, né? A visão da medicina tradicional brasileira, né, vendo um lado mais científico, pensando em sintomas, e também a visão da medicina tradicional chinesa, onde a gente pensa ali numa conexão mais energética. Né? Basicamente, a gente trabalha o estímulo de sementes que tenham princípios ativos compatíveis com a patologia. Estímulos com sementes que tenham energia também compatível com a patologia. Então, a gente uniu aí as duas técnicas, né?
uma fitoterapia mais relacionada à ciência, onde eu trabalho com princípios ativos, e vamos dizer assim, uma base também muito intrincada aí na medicina tradicional chinesa, onde a gente busca o complexo ou busca a harmonização dessa energia, né? Basicamente, a gente associa a acupuntura com a fitoterapia, o energético com o científico. A técnica estimula os pontos de acupuntura com sementes que liberem princípios ativos e também a energia. Então, dentre as ações da técnica, a primeira aqui é a pressão, né? Pressão é a base, né? Então, por isso a semente precisa ser bem colada para ficar pressionando o ponto de acupuntura. A base é exatamente igual às sementes ali na origem, né, da medicina tradicional chinesa. A gente fixa bem a semente, as sementes podem ser colocadas na orelha, né, na acupuntura auricular, pode ser colocada na acupuntura sistêmica, como está aqui, né? Aqui a gente está vendo as sementes de urucum colocadas. A gente pode usar várias sementes, né? A gente pode trabalhar com... Aqui a gente tem sementes de girassol. O girassol é uma planta tônica, vai ter resultados muito interessantes, né, para melhorar a disposição. Então, a gente vai fazendo essa conotação. Então, num primeiro momento aqui, vamos dizer assim, a ação principal seria a pressão. A segunda ação seria a energia, né? Então, basicamente, quando a gente pensa aí numa semente, né, a gente está pensando numa energia vital, repleta de ti, né, a base, o nascimento da semente, a força que aquela semente tem, a harmonia que ela gera. Então, essa semente, ou essa flor, ou essa inflorescência, ou a casca, ela é colocada diretamente em cima do ponto de acupuntura. Então, eu estou colocando ali uma bateria energética em cima de um ponto de acupuntura. É uma coisa onde eu tenho uma energia perfeita sendo colocada em cima de um ponto que está em desequilíbrio ou em desarmonia. Então, basicamente, é a energia de uma pequena semente que tem força suficiente para gerar uma planta muitas vezes maior do que ela e com um tempo de vida muito grande, né? Isso vai gerar um processo ali interessantíssimo, uma energia perfeita, uma energia forte de uma planta, de uma pequena semente que vai harmonizar ou equilibrar a energia do ponto de acupuntura, no meridiano ou até numa área onde se precise fazer um equilíbrio dessas energias. Então, energeticamente falando, a gente vai ter o equilíbrio gerado através dessas duas energias, né? A energia do ponto que está em desequilíbrio, em contato direto com a energia perfeitamente equilibrada da semente. Essas energias circulam entre a planta e o ponto, favorecendo o equilíbrio do Qi. O Qi da semente é forte o suficiente para tonificar ou para sedar o ponto de acupuntura, gerando um equilíbrio em todo o canal energético, né? Isso levando em consideração que a escolha da planta é fundamental, tá? Então, eu preciso de uma planta que tenha característica energética de tratar aquele órgão, aquela víscera, aquele meridiano, né? Então, eu vou colocar uma energia que tem que ser compatível. Por isso, a escolha da semente é muito importante. Basicamente, a escolha é feita como eu faria na fitoterapia, né? A ideia é o mesmo chá que eu recomendaria para o paciente, eu vou usar a semente no ponto de acupuntura. Então, a fitoterapia chinesa aqui é utilizada como base principal para a gente fazer a escolha das sementes.
Aqui não vou entrar em detalhes, né, que provavelmente todos vocês aí já conhecem, mas a gente trabalha exatamente nas bases da fitoterapia chinesa, tá? A escolha das sementes é feita levando-se em consideração os 5 elementos, os 5 sabores, as estações do ano, também relacionado nos excessos, né? A gente vai fazer um equilíbrio aí, buscando trabalhar a harmonização dos excessos, ali no caso dos sabores. Quanto aos 4 Ti, né? A gente escolhe lá sementes pensando na patologia, da mesma maneira que na fitoterapia chinesa, né? Sementes de ervas frias e refrescantes eu utilizo para tratar doenças de calor. Sementes de ervas quentes e mornas eu utilizo para tratar as doenças de frio. Também penso nas 4 direções, tipo subir, flutuar, descer e afundar. Vou relacionar sementes de ervas picantes e adocicadas, mornas e quentes, tá? Pensando em subir ou flutuar. E vou utilizar sementes de ervas salgadas, azedas, amargas e frias, pensando em descer ou afundar. E também as 5 cores. Então, todas as bases da fitoterapia chinesa eu utilizo pensando em trabalhar com essas sementes. Tá? A conotação que a gente faz aí é exatamente igual à fitoterapia chinesa. Buscar uma energia da semente que seja necessária para ser colocada num determinado ponto de acupuntura. E a vantagem ainda, a importância dessa técnica é que também aí eu entro pensando, bom, vou colocar algumas sementes em alguns pontos para poder estimular, para poder tonificar, para poder sedar, para poder tratar um calor, um vento, um frio, a umidade. Ao mesmo tempo, além de eu colocar as sementes são coladas ali nos pontos, e o paciente também passa a utilizar a fitoterapia chinesa. Então, além de tudo, eu vou trabalhar ou vou recomendar algum tipo de chá, provavelmente dessa mesma planta. Vou fazer com que ele utilize essa planta também na dietoterapia. Para trabalhar com a fitoacupuntura ou a fitoestimulação, não é necessário muita coisa, né? Basicamente, eu preciso da planta, né? Semente, casca ou uma inflorescência que tenha qualidade, né? Lembrando sempre que as sementes precisam ser muito boas, precisam ter uma qualidade muito boa. Algodão, álcool, tesoura, esparadrafo, micropore ou transfore, né? Algodão, álcool, tesoura, esparadrafo, quase todo mundo que trabalha com acupuntura tem isso já no consultório, né? Então, por isso a técnica acaba se tornando muito simples. Basicamente, sementes de qualidade e escolha dos pontos a serem estimulados. Pode ser na acupuntura sistêmica, pode ser ponto local, pode ser na acupuntura auricular, aí vai depender da sua escolha, do que você pretende fazer dentro da sua técnica de tratamento. A colocação é basicamente igual ao que a gente faz com as agulhas, né? Com as agulhas auriculares, com as agulhas do WA, né? Que é a técnica de punho e tornozelo. Basta a gente colar a semente, né? Normalmente eu prefiro preparar a semente antes, colo a semente no esparadrapo e daí eu, com a pinça, levo até o ponto e consigo colocar com exatidão. Então a ideia é colocar sempre com exatidão e procurar o máximo possível pressionar a semente. Né? Então a gente pode preparar a semente, por exemplo, se for um ponto, normalmente eu uso uma semente só. Se for numa área, aí eu posso usar 2, 3 sementes. Imagine que eu vou usar um ponto gatilho, alguma área que está inflamada ou que está com dor. Né? E basicamente a gente usa micropore ou transfore. Transfore é uma tela mais plástica, normalmente eu uso para as áreas onde está mais exposto à água, senão ela não vai durar muito tempo, né?
Então, normalmente a gente fica lá entre 7 e 10 dias com as sementes e o Transfore tem esse poder de fixação maior. Eu uso um micropore interno, né, na parte interna, e um Transfore na parte de fora para poder ter uma durabilidade maior em todo o processo. Aí a gente consegue fazer com que dure bastante tempo até o paciente poder retornar para o consultório. Então, volto a frisar, né? É importante a qualidade da semente. Eu preciso de uma semente muito boa. Normalmente, as sementes que a gente usaria para se alimentar ou as sementes que a gente utilizaria para fazer um chá. E aí, a segunda sequência é a qualidade da semente, né? É importante a gente escolher conforme o meridiano, conforme o ponto, o local em que eu vou utilizar ou a patologia. Tá? Então, como eu já disse para vocês, basicamente a escolha da semente é feita conforme a patologia, conforme o equilíbrio que eu quero fazer ou conforme o que eu quero tratar. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, meridiano do pulmão ou problemas respiratórios, eu posso usar semente de romã, posso usar semente de eucalipto. Base é escolher sementes que eu utilizaria na fitoterapia também. Aquelas sementes ou aquelas inflorescências ou aquelas cascas que eu utilizaria para fazer um chá ou para manipular uma tintura, alguma coisa desse tipo, eu utilizaria aí também, tá? Meridianos do estômago, problemas digestivos, por exemplo, endro, erva doce. Para dores, o cravo da Índia, super eficiente, né? O cravo da Índia ele vai aliviar a estagnação, vai facilitar a passagem do Qi e também ele é rico em eugenol, né? A gente sabe que o eugenol é um anestésico razoavelmente potente. Então, para as áreas doloridas, ele é muito importante. E no caso, aqui no Brasil, inflamações, a gente usa urucum, que é o que eu falei para vocês lá no começo, né? É uma técnica indígena que sabe que o urucum é um anti-inflamatório muito potente. Então, o importante é a gente encaixar dentro da fitoterapia, tá? Escolher a planta e, a partir daí, vou estimular determinado ponto na técnica em que você achar mais conveniente. E aqui eu fiz uma relação de algumas plantas só para vocês terem uma ideia como é que a gente trabalha, tá? Não vou falar de todas elas, nosso tempo aqui é um pouco rápido, né? Mas a gente vai mostrar algumas coisas. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, no caso da alfazema, lavanda vera, a gente usa inflorescência. A gente sabe que a alfazema é uma planta calmante e ela atua em desequilíbrios do sistema nervoso. Então, eu vou escolher pontos principais da aurícula, da sistêmica e vou colocar ou vou colar a inflorescência de alfazema. No caso da angélica, usa semente, desequilíbrios de bexiga, elimina vento, frio e umidade. Então, dependendo se o paciente tem lá um fator externo aí que agravou, que foi gerado pelo vento, vou utilizar pontos que eliminam o vento, colando ali uma semente de angélica. Tá? Caso do arroz, desequilíbrio, a gente usa o arroz mesmo que a gente usa na alimentação. Desequilíbrios do estômago, do baço, do pulmão e equilíbrio Qi. Vou escolher pontos importantes que vão ser úteis para equilibrar o estômago, baço, pulmão e também o próprio Qi. E assim vai. Aqui a gente fez uma pequena relação, tá? De cada parte, né? A canela a gente usa a casca, cevada a semente, o cravo a inflorescência, endro a semente, erva doce semente, feijão também a semente, fenogrego a semente. Fenogrego tem uma ação muito importante, desequilíbrios do fígado, do rim, fraqueza, falta de energia, frio e vento, anemia e, além de tudo, ele é tônico de Chue. E, continuando aqui, só para a gente ter uma ideia, uma passagem bem rápida, gergelim usa sementes, desequilíbrios do fígado, do rim, do baço,
deficiências em geral, tá? Então, sempre pensando, você escolhe os pontos, se você quiser usar só as sementes, se você quiser fazer a acupuntura primeiro, depois você cola a semente, o paciente vai ficar com essas sementes durante a semana toda, tá? A gente mantém o estímulo, porque a semente vai ficar lá a semana toda, então é uma vantagem que o paciente vai perceber a estimulação também durante a semana toda, até ele voltar numa próxima consulta. Por isso, aí a técnica é super maleável, né? Você pode utilizar e fazer cada 2 dias, 3 dias, uma semana, até 10 dias. Então, a ideia é sempre gerar estimulação e manter essa estimulação. Tá? No caso da pediatria, por exemplo, nas crianças em geral, hoje basicamente eu não utilizo mais agulhas, né? A gente trabalha basicamente com essa técnica. Nas crianças, o resultado acaba sendo muito mais rápido, muito mais eficiente. Tá? Então, aqui a gente tem uma pequena relação das plantas, as partes a serem utilizadas e as suas ações. Tá? Lembrando que isso aqui é só uma pequena lista, só para a gente ter uma ideia, ter uma pequena noção de como é que funciona a técnica. Bom, os resultados são super eficientes, tá? Você vai perceber que eles não demoram muito para aparecer, desde que eu tenha sementes que tenham qualidade e utilize, né, os pontos certos, fiz uma técnica lá que eu acho interessante, a gente vai perceber que os resultados aparecem normalmente no primeiro dia, quando muito segundo, terceiro dia, você já começa a perceber o resultado e a eficiência da técnica. Cuidados que a gente precisa ter. Alguns pacientes são alérgicos a algumas plantas, tá? Então é importante a gente fazer um acompanhamento, colocar a semente ou fazer um teste antes, ou se você colocar a semente, faz o teste, nada aconteceu, mas procure acompanhar o paciente para ver se não vai gerar nenhum processo alérgico, tá? O efeito colateral mais comum é exatamente a alergia. É raro, mas algumas pessoas têm alergia a determinadas plantas. E também levar em consideração o local em que você vai colocar a planta. Pode ser algum ponto de atrito, né? Aquela região em que vai ficar lesionando muito e pode gerar um machucado. Então é importante você acompanhar também para ver se não vai gerar um machucado que possa gerar algum tipo de infecção. E só para a gente terminar, vou mostrar aqui para vocês nesse slide, né, uma foto Kirlian mostrando a característica energética daquela semente que eu falei que aqui no Brasil o índio usa muito, né, que é a semente do chapéu de Napoleão. Uma imagem onde a gente consegue ver antes da utilização da semente e a outra imagem depois da utilização das sementes. A gente consegue ver um equilíbrio da aura aqui muito grande. E na imagem aqui de baixo é uma foto Kirlian da semente, tá? Desta semente aqui do chapéu de Napoleão aberta. Tá? A gente consegue ver a foto Kirlian na característica energética aqui das duas partes da semente. Então, é uma maneira também da gente mostrar a característica ou a força energética da semente. Finalizando minha participação, gostaria muito de agradecer a todos que assistiram, agradecer também ao professor Dopey pelo convite, permaneço à disposição. O que precisar da gente, o que precisar da minha escola, a Casa da Terra também está à disposição. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido pelo menos um pouquinho útil para mostrar uma técnica que pode ser muito eficiente também, pode facilitar ou pode ajudar muito nos nossos tratamentos. Muito obrigado.